E cambada, vamos aprender coisa nova agora, hein? Raiz enésima. Que é isso, professor? Que negócio é esse? É simples, tu já conhece muito bem a raiz quadrada. Por exemplo, tu já sabe que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 dá 49. Então, essa é a ideia quando a gente fala de raiz. Bom, aqui esse 49 é o número que está aqui dentro da raiz, a gente chama de radicando. Esse númerozinho que está aqui, ou melhor, que não aparece para você, mas como você fala raiz quadrada, você sabe que esse índice aqui é 2, beleza? Então, radicando, índice. Agora, você vai aprender que não existe só raiz quadrada, que esse índice aqui pode ser mais do que 2. É lógico que ele nunca vai ser menos do que 2, porque não existe raiz 1 de nada. Então, você tem aqui, por exemplo, esse bicho aqui, ó. O que é isso daqui? Simples. Raiz cúbica de 27, porque a gente sabe que quando a gente fala de potência, o expoente 3 é cubo. Então, como raiz é o inverso de potência, isso aqui a gente chama de raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque eu preciso saber que número que elevado ao cubo dá 27. Então, é o 3, porque 3 elevado ao cubo dá 27. Essa é a ideia, né? Só que você deve estar se perguntando aqui, Como é que eu vou saber isso, professor? Que número que elevado ao cubo dá tal coisa? Simples. Toda vez que tu não souber isso, tu vai pegar o radicando e fazer uma coisa que tu já conhece muito bem. A decomposição em fatores primos, ou seja, você vai pegar ele e dividi-lo sucessivamente pelo menor divisor primo dele, e aí vai encontrar o resultado que você queria. Olha aqui o número que elevado ao cubo dá 27. Esse número é o próprio 3. Então, a raiz cúbica de 27, como a gente já havia falado lá, é o 3. Então, sempre tu vai fazer assim. Olha só, raiz quarta de 625. Não sei, como é que eu vou saber? Pega o 625, decompõe ele em fatores primos e aí pronto, você achou o número que elevado à quarta potência dá 625. Esse número é o 5. Então, a raiz quarta de 625 é 5. Certo? Raiz quinta de 32. Como é que eu vou saber isso? Pega o 32, decompõe ele em fatores primos, pronto, tu já achou o número que elevado à quinta potência dá 32. Esse número é o 2. Olha aí que maravilha, que molezinha. Última observação que a gente tem para fazer aqui, para tu já ir sabendo fazer muita coisa de raiz. Bom, é o seguinte, olha esse exemplo aqui, raiz quadrada de menos 9. Que número que elevado ao quadrado vai dar menos 9? Ou seja, que número vezes ele mesmo vai dar menos 9? Isso é impossível, porque se a gente multiplicar 3 vezes 3 é 9, lógico. Mas menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos vai dar mais, então mais 9. Então isso aqui não dá para fazer, isso é impossível. Então aqui não existe raiz real para isso daqui. Olha esse outro exemplo aqui, raiz quarta de menos 16. Então, vou pegar o menos 16, como a gente já costuma fazer, decompô-lo e vou ver que é 2 à quarta. Só que aqui é negativo, então teria que ser uma raiz negativa. Então, vai ficar menos 2 elevado à quarta potência. Olha aí o que vai dar. Eu vou fazer, então, menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4, né? Mais vezes menos vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 2 vai dar menos vezes menos mais, então vai dar mais 16. Só que aqui eu tenho uma raiz quarta de menos 16. Então como é que deu 16 ali? Então isso aqui é outro caso de ser impossível nos números reais de eu resolver. Eu não tenho raiz real para isso. Agora olha esse outro exemplo aqui, raiz cúbica de menos 125. Se a gente for decompor o menos 125, vai ficar assim 5 elevado a 3, só que o radicando é negativo. Bom, então eu vou fazer menos 5 elevado a 3, certo? Então vai ficar menos vezes menos mais, né? Mais 25, mais vezes menos, né? Então 25 vezes 5, 125, então menos 125. Então, eu acabei de achar a raiz real
para isso daqui. Então, a raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Por quê? Menos 5 elevado a 3, a gente está vendo aqui, dá menos 125. Outro exemplo, raiz quinta de menos 32. Eu vou pegar o menos 32, decompor ele, né, em fatores primos, vou achar 2 elevado à quinta. Aí eu vou ver que menos 2 elevado à quinta, né, porque o radicando é negativo lá em cima. Então, eu vou fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 5 vezes. Então, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. Então, menos 32. Aí, eu vou perceber que menos 2 elevado à quinta dá menos 32. Então, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Então, nessa segunda observação, a gente pode perceber o seguinte. No primeiro e segundo casos aqui, eu tinha radicando com índices pares. Aqui o índice é 2, aqui o índice é 4. E não houve raiz real para eles. Olha aí o que aconteceu. Já aqui nesses outros dois exemplos, eu tenho radicandos com índices ímpares. E houve raiz real para eles. Então, o que a gente pode perceber nessa observação? Quando o radicando for negativo, ou seja, aquele número aqui dentro for negativo, eu tenho que olhar o índice dele. Se o índice for par, não vai existir raiz real para ele. Se o índice for ímpar, existe uma raiz real para ele. Então fica ligado nisso aí para você não errar na hora de fazer os exercícios. E por falar neles, é eles que você vai lá fazer agora, porque você já deve estar sabendo bastante sobre raiz. Então vamos lá.